Olá, mulheres que decidem, boa tarde, é um prazer estar aqui novamente com vocês no nosso encontro marcado todas as segundas-feiras aqui na Up TV. Então você que está aí online assistindo a gente, já avisa todo mundo, o programa está no ar, é só você acessar agora, pedir para essa pessoa acessar uptv.com.br para que ela também possa assistir com a gente o programa Mulheres que Decidem. E hoje o nosso tema vai ser muito bacana, nós vamos falar de dois tipos distintos de empresas. Nós vamos falar de micro e pequenas empresas com a Adriana Coitinho. Tudo bem, Adriana? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais com você e a gente vai falar também com a Giovana Donella. Giovana, que foi eleita uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pelo Estadão. Um prazer estar aqui com você também, Giovana. Obrigada, Tabata. Um prazer é meu estar aqui contigo. E a gente vai falar sobre governança corporativa. Um assunto cada vez mais importante no meio empreendedor e a gente vai saber por que é importante e desde quando isso deve começar, mas daqui a pouquinho com as duas que estão aqui com a gente no palco. Mas agora, queria falar os recadinhos da rede para vocês. No dia 4 de dezembro, eu tenho um convite especial para você, mulher que decide. A gente tem o lançamento do livro Coaching para Mulheres que Decidem e um coquetel de lançamento da nossa editora Mulheres que Decidem. É um super prazer, é uma conquista muito grande, a gente está muito feliz e quer dividir com vocês, porque as coaches que participam com a gente nesse projeto são coaches da Rede Mulheres que Decidem, estão todas empenhadas para que você, mulher, entre aí no universo do desenvolvimento pessoal, possa aproveitar cada página desse livro que foi feito com muito carinho para você, mas que também possa comemorar com a gente o lançamento da editora Mulheres que Decidem, que acontece dia 4 de dezembro, às 19 horas, no Shopping Marketplace, lá na Livraria Cultura. Então, eu espero vocês. E a gente tem também um recadinho bacana para você que empreende, a 5ª edição da Feira do Empreendedor do Sebrae, que vai acontecer de 20 a 23 de fevereiro de 2016, no pavilhão de exposições do AMB. E se você quer ser um expositor, se você quer se candidatar a ser um expositor, entra lá na fanpage do Sebrae, no site do Sebrae, que você vai ter todas as informações para que você possa expor o seu produto e participar da 5ª edição da Feira do Empreendedor do Sebrae. Quero agradecer agora a Juliana Boutique, lá de Campinas, que me veste, o pessoal da Blue Espaço Estético, o Gabriel, que cuida aqui da make, e a Úrsula, que cuida do cabelo. Um beijo para vocês, obrigada pela parceria. E a gente vai começar agora apresentando essas mulheres que vieram aqui para ajudar você, empreendedora, a tirar todas as suas dúvidas dos assuntos que a gente vai tratar aqui no Mulheres que Decidem. Então vamos lá, Giovana, a gente vai falar com você um assunto, a gente já conversou aqui nos bastidores, eu sei que tem muita coisa boa para você falar sobre governança corporativa, um tema que está em voga, né? Tá super em alta e eu queria já começar fazendo uma pergunta para você. Governança corporativa é para todo tipo de empresa? Como funciona? Bom, realmente, Tabata, você tem toda a razão. A governança corporativa hoje é um dos assuntos que mais se fala dentro do ambiente corporativo e é de extrema importância, por isso é tão falado. Mas existe uma confusão muito grande entre o que é de fato a governança corporativa. A governança corporativa, ela é um sistema, não um sistema para software, né? Ela é um sistema no qual as empresas são monitoradas, são avaliadas e são incentivadas. E esse sistema todo, ele vai desde a base até o topo, que é já o conselho de administração e todos os seus acionistas. Então, todo esse sistema, num formato, obviamente, com todos os pilares da governança e com todos os processos que lhe cabe, é o que faz com que a gente chame assim, todo esse processo de governança corporativa. E, nesse sentido, vale sim para todos os tipos de empresa. Mesmo que essa empresa não seja uma empresa de capital aberto, mesmo que essa empresa seja uma empresa que está startando, é importante que ela tenha os pilares e os conceitos e as boas práticas de governança corporativa, sim. Que legal. E a gente recebeu bastante perguntas aqui, né? Okay, vamos tirar algumas dúvidas do pessoal com relação à governança corporativa. E a primeira que veio aqui pra gente é da Fabiane. A Fabiane é de São Paulo. Você falou um pouquinho, mas dá para completar. A governança corporativa é um termo que emergiu recentemente como uma disciplina autônoma. Qual é o conceito da governança corporativa? A Fabiane pergunta. Tá, então, Fabiane, muito obrigada pela pergunta. A sua pergunta é muito esclarecedora, porque mais pessoas com certeza têm essa dúvida. Bom, então, como eu disse antes, a governança corporativa,
a própria definição dela é o sistema que ajuda o seu conselho, os seus acionistas, junto com os seus diretores principais, fazerem com que esse sistema todo, a empresa seja olhada, monitorada e incentivada. Como é que se faz isso? Eu costumo didaticamente dar um exemplo que é o seguinte: você olha para a palma da sua mão, pensa em 5 coisas. Tá? A primeira coisa que você deve pensar é que quando você olha lá para cima da empresa, numa empresa que já se tenha conselho ou não, você olha lá de cima, o conselho manda as diretrizes estratégicas para o presidente. Segundo, o presidente pega essas diretrizes e faz todo o plano de organização com a sua equipe de diretores e gerentes e todo o resto da equipe. 3, todas essas informações desse gerenciamento sobe de novo para o conselho olha tudo isso, valida. 4, validou tudo isso, desce de novo para todo o sistema de gerência da companhia e essa companhia manda depois os indicadores para esse conselho monitorar e ver se tudo isso está acontecendo. Resumidamente, quando você olha para esse todo é o que a gente chama de sistemas de governança corporativa. E é através dele é que nós detectamos se tudo que estrategicamente está sendo dimensionado para a companhia está sendo cumprido. Então, aqui entra um sentido muito forte, que é montar as estratégias que vem de cima do conselho, ele monitora, não só monitora, mas como valida o que está sendo feito e depois entende se tudo que estão executando está dentro daquela decisão estratégica que foi tomada. Nesse sentido que as companhias possuem boas práticas de governança e com essas boas práticas de governança conseguem ter os seus resultados e a sua perpetuidade aí dimensionada para aquilo que é preciso. Então, você quer dizer para a gente, Giovana, que no início, então, a governança corporativa ela partiu de empresas que queriam deixar ali o seu capital aberto. E depois, outras empresas, de capital aberto ou não, começaram a verificar as vantagens, né, então, da governança e aplicar ali na sua empresa, que faz com que ela tenha ali uma visão do todo. Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. Sim, existe uma necessidade, né, que são as empresas que vão abrir capital, as empresas que têm o seu capital aberto, elas têm todo um protocolo de governança corporativa que é exigido. Porém, tudo isso vale para qualquer tipo de empresa. Logicamente, você não vai montar toda uma estrutura idêntica a uma abertura de capital. Mas os pilares da governança, que aí sim são boas práticas, a gente entende como boas práticas de governança válida para qualquer tipo de empresa. Então, hoje, eu, por exemplo, na minha consultoria, vejo até empresas startups que me procuram falando, olha, nós já queremos começar o nosso profissionalismo desde o início. Então, nós queremos já montar uma empresa que já carrega no seu DNA as boas práticas de governança. E aí a gente já começa a implantar, já começa a analisar de uma forma que lá no futuro ela já esteja pronta, ou para uma abertura de capital, para um incentivo de aplicação de capital externo e qualquer coisa assim. Então, esse empreendedor, esse empresário que já olha já com esse carinho, já tem esse cuidado, ele pode procurar então a sua consultoria, a Donelli Partners, para fazer isso para ele, para prestar essa assessoria, para que ele consiga aplicar a governança corporativa, independente do tamanho da empresa dele. Sem dúvida alguma. Pode sim, e tem todas as condições de fazê-lo. Ai, que bacana. E a gente tem aqui uma pergunta que você também trouxe um pouquinho para a gente já, Giovana. Você poderia me explicar o uso amplo e geral da expressão governança? Acho que aqui também caberiam os pilares. Você citou os pilares, né, dessa governança. Sim. A governança corporativa, num todo, elas são boas práticas, né? E nós temos hoje um incentivo muito grande para os 4 principais pilares da governança. Então, toda companhia que tem a sua visão voltada para boas práticas, ela tem transparência, equidade, responsabilidade corporativa e prestação de contas. Esses são os pilares da governança. Deixa eu explicar rapidamente, Tabata, o que são esses 4 pilares que são fundamentais. Então, transparência, que pelo próprio nome se diz, né, mais do que uma obrigação, ela tem que ser o seu dia a dia, de ser transparente em todos os ambientes da sua companhia. Equidade significa o tratamento justo dos sócios. Então, esse sócio pode ser minoritário ou majoritário, mas que se tenha todos os deveres, obrigações, justo para qualquer tipo de acionista. O terceiro, que é a prestação de contas,
em qualquer ambiente que você esteja, em qualquer posição que você esteja dentro da companhia, a governança corporativa diz que você tem que ter uma responsabilidade em função disso. Então, a sua prestação de contas, ou para o lado bom ou para o lado ruim, o que for, tem que ser feito. Tem que ser feito. Então, Olha, se que qualquer legal. coisa que esse executivo execute, ele tem que prestar contas, mesmo que ele tenha feito alguma coisa muito boa ou alguma coisa errada. E a responsabilidade corporativa aí é o amplo, né? Então, o pilar da responsabilidade corporativa é se você ter responsabilidade por essa companhia em todo o decorrer da vida dela. E aí a gente está falando não só no pilar financeiro, mas também no pilar de ambiente social e ambiental. Então, esse tripé é o tripé que leva a responsabilidade corporativa da companhia e levando ela até para a perpetuidade que ela precisa para os seus anos de vida e continuando sendo uma empresa sólida e que dê resultados financeiros, porque sem isso também não se vai a lugar nenhum. Então, 3 tripés dentro dessa responsabilidade corporativa: financeiro, ambiental e social. Bacana. E me diz uma coisa, uma empresa que aplica, Giovana, a governança corporativa, você percebe que ela é uma empresa mais produtiva? Ela tem resultados melhores? Existe alguma pesquisa que fale alguma coisa assim? Olha, é nítido isso, Tabata. O que acontece, a gente começa a olhar para a companhia que tem um processo de governança corporativa eficaz. Logicamente, a gente tem históricos aí que dizem contra, né? A gente tem empresas grandes que não seguiram aquilo que se está. Então, o mais importante da governança corporativa é a gente sair da retórica e ir realmente para a prática. Então, você pode encontrar milhares aí de boas práticas, mas se você não fizer aquilo ser efetivo, também não vai adiantar. Mas se a empresa tem isso, a gente observa não só no dia a dia da empresa, como na atitude de seus colaboradores, na atitude perante os seus clientes, os seus stakeholders e seus todo o sistema que abrange uma companhia, você tem um formato de resultado diferenciado, justamente por você ter essas práticas muito bem implantadas. Como você falou, né? Ele volta, então todo tempo está sendo mensurado, o resultado, avaliado. Se precisar ali recalcular alguma coisa em algum momento. Você tem os planos A, B, C e D. E quando você tem a governança, tem ali um órgão, que é o órgão defensor da companhia, que é o conselho, que está olhando para as estratégias da companhia, né? Eu acredito. Tem aqui uma pergunta da Celeste, ela é de Portugal, e ela vai falar justamente sobre isso, a pergunta. O que é importante num conselho? Ah, muito boa pergunta. Muito bom a gente estar sendo ouvido lá em Portugal também. Bom, o conselho de administração, como eu consigo definir claramente, se você me perguntar uma definição do conselho, eu costumo dizer que o conselho de administração é o guardião da companhia. Então, por que guardião? Esse conselho ele tem a responsabilidade, não só a responsabilidade, mas como a missão de guardar a companhia nos seus principais resultados. Ou seja, a gente já falou aqui, financeiro, ambiental e social. Esse tripé é um tripé que a gente chama de triple bottom line. Então, esse conselho, ele vai estar olhando para o futuro da companhia em curto, médio e longo prazo. E esse conselho vai descer essas ações estratégicas para o diretor-presidente. E o diretor-presidente tem a responsabilidade de fazer todas essas estratégias acontecerem. Então, na sua pergunta, qual a responsabilidade do conselho? Ela é de guardar essa companhia, porque define a estratégia, olha se essa estratégia está sendo implementada e não só olha, como monitora e depois se monitora, vê todos os indicadores para ter certeza que tudo isso está indo em ordem. E é assim que a empresa começa a andar e tudo começa a fluir de forma positiva. Que legal. E Giovana, deixa eu te perguntar uma coisa. O que esse empresário ele tem que atentar na hora de compor um conselho? Eles têm que ter ali talentos complementares, expertises complementares. Como é que ele tem que pensar na hora de compor esse conselho? É fundamental. A composição do conselho, ela deve ser uma composição, primeiro, positiva em termos de gêneros, né? Então, nós colocarmos aí a importância de você ter um conselho com mulheres, com homens, né, para que esses dois elementos, esses dois gêneros consigam olhar para o futuro da companhia. E mais, você realmente fazer um conselho onde você tenha dons que sejam complementares. Então, você
dependendo da estrutura da companhia, você vai ter pessoas da área financeira muito forte, pessoas da área de gente muito forte, ou uma área muito estratégica da companhia, e assim você cria para cada conselheiro que você coloca no conselho uma grande expertise, de forma que nessa composição e nessa reunião estratégica você vai unindo dons, unindo valores e fazendo com que tudo isso forme as estratégias da companhia com todos os grandes conselheiros, assim, com seus maiores dons. Você tem você indica algumas áreas para esse conselho? Você sugeriria alguma dessas áreas? Por exemplo, Tabata, acho importante alguém de marketing. Você pode sugerir aqui, dar um exemplo para a gente? Sim. A partir do conselho, você também pode ter comitês, que aí é o que mais ou menos a gente está falando. Quando você pega os conselheiros, normalmente você tem conselheiros da área de finanças, da área de marketing, ou também não ter, mas dependendo do tipo de empresa, às vezes tem uma pessoa de marketing. Você tem pessoas da área de gente, que é muito importante. Legal. Hoje é fundamental a liderança e a estrutura de gente. Você tem, muitas vezes, a parte estratégica, um conselheiro muito estratégico, muito envolvido com a área estratégica. E aí, desses conselheiros, você também monta comitês dentro da companhia. E esses comitês, sim, você também pode trabalhar com conselheiros externos e conselheiros da própria companhia que organizam esses comitês. Aí você tem comitês de RH, comitês de marketing, comitês financeiro, comitês de auditoria, tudo isso voltado e respondendo para esse conselho. Imagina que me aparenta, assim, eu tenho a impressão que descentraliza um pouquinho o poder, né? E divide entre esses conselheiros, mas que é muito vantajoso porque você tem diversas visões para uma mesma estratégia ou até mesmo para aumentar os resultados da empresa. Seria isso? Sim, sem dúvida. O poder, ele fica um poder compartilhado. Legal. E eu acho isso excelente. A maioria dos fundadores, eu tenho uma consultoria que é voltada para empresas familiares e muitas vezes a gente entra assim o fundador fala, ai, Giovana, mas eu não quero dividir o meu poder. Ele tem aquela coisa. Uhum. Depois que é montado o conselho e toda essa estrutura, depois de 2, 3 meses... Deve sentir um alívio. Exatamente isso, Tabata. Ele fala assim, olha, eu não sabia que era tão bom. Por quê? Porque você não tem que ficar mais decidindo tudo sozinho, né? E aí aquilo que passa a ser uma dor só do fundador, só do CEO, que às vezes é o acionista principal, ele divide, então ele tem novas visões, é uma troca muito boa, uma troca eficiente para as estratégias, e ele não está definindo o rumo da companhia sozinho. Muito bacana. E eu vejo a Luísa Helena, vou citar o exemplo da Luísa, que ela sempre traz um tema bem relevante, que é a questão das mulheres, a participação das mulheres no conselho. E eu percebo que você também levanta essa bandeira, né, Giovana? Fala um pouquinho pra gente, como é que é a quantidade de mulheres em conselho? Ainda é muito menor que os homens? Como funciona isso? Sim, realmente é uma bandeira que eu também carrego. Nada de feminismo, porque eu não tenho essas coisas de feminista, nem nada disso. Eu acho que é uma questão realmente de produtividade. Legal. Eu estudo muito esse assunto, tenho muitas informações. Hoje no Brasil, para vocês terem uma ideia, de 100% dos assentos de conselho de administração, somente 7% do total de assentos correspondem ao gênero feminino. E se você retirar desses 7% acionistas da empresa, netas, filhas, donas mesmo, familiares, a gente passa de 7% para 3%. Então, o número, Tabata, é um número muito pequeno. Isso não significa que nós não tenhamos mulheres preparadas. Nós temos, sim, muitas mulheres preparadas. O que nós precisamos é fazer chegar essa oportunidade a essas mulheres. Então, eu mesma trabalho muito em função disso, sou conselheira de empresas. Então, cada vez que posso, levo as mulheres que eu sei que têm competência para isso, para esses conselhos, para conselhos que precisam dessa diversidade, e eu vou dar um dado para vocês. No mundo, 100% dos conselhos hoje estão cada vez mais aumentando o número de conselheiras mulheres. Por quê? Porque nós temos pesquisas aí até recentes, pesquisas de órgãos muito sérios, que dizem que se você tem um conselho com mais de 2 mulheres, comparado a conselhos que não tem nenhuma mulher, o resultado líquido das companhias, Tabata, escuta essa, chega até
ser superior a 22% no resultado do bottom line da companhia. Que incrível. Então, o que prova, mais uma vez, que a diversidade é o positivo, né? Porque eu acho que os homens têm características fantásticas, as mulheres têm características fantásticas, e muitas vezes elas não são idênticas aos gêneros. Então, a união é o que faz tudo isso ficar melhor, é complementar. Nossa, que Exatamente. incrível esse dado que você trouxe pra gente. Exato. Então, as empresas que têm, vou repetir, gente, amei isso. Isso aí. As empresas que têm mais de 2 mulheres conselheiras, então elas têm até 22% do resultado final da companhia, comparadas que não têm. as que não têm. E grande parte tem menos de 2 mulheres no conselho. Grande parte não tem mulheres. Nenhuma. Porque veja, né, 7% do total de assentos, então Nenhuma muito mulher pequeno, no conselho. muito Então, pequeno. a gente tá aí a Giovana, né? Sim, Para levantando levar essa essa bandeira e para a gente ver mais e mais mulheres participando no conselho. Nossa, Giovana, estou muito contente porque eu mesma tinha muitas dúvidas com relação à governança corporativa e você trouxe aqui de uma maneira muito didática para a gente consegue ver os benefícios muito claros e eu queria te fazer mais uma pergunta. Pois não. Quando é a hora da pessoa começar com a governança corporativa? Então, considerando isso que nós falamos nas outras perguntas, inclusive, a hora é a hora desde que ela exista. Então, eu não posso dizer que é a hora dela abrir capital, eu não posso dizer que é a hora que ela começa e nem no meio, porque eu acho que também a gente tem que respeitar muito o tempo do fundador. Então, todas as empresas familiares que me procuram, a primeira coisa que eu passo 2 horas conversando com o fundador, porque ele tem que sentir a necessidade de fazer com que a sua empresa, ele tem que ter essa abertura de falar, poxa, tá na hora de nós evoluirmos e de a gente entender que isso é uma lucidez. É lucidez você colocar boas práticas maturidade, de governança, né? Uma maturidade, perfeito. E até aquela coisa assim, dele entender que isso vai ajudá-lo a operar melhor a companhia. Então, o tempo, Tabata, é o tempo que esse fundador, que esses acionistas considerarem que seja o melhor. Agora, óbvio que a gente também não precisa ficar esperando para abrir um capital para fazer tudo isso, porque também aí você leva tempo para fazer. Então, assim, o ideal é que, a partir do momento que você tem uma empresa que tem uma relação boa com seus clientes, tem uma relação boa com seus fornecedores, tem um faturamento já há 1 ano, 2 anos, com um certo nível, patamar que dá para ela fazer um investimento mínimo em governança, mínimo em um conselho, porque você também não precisa ter um conselho que seja um conselho administrativo, você pode ter um conselho consultivo, onde você traz os seus conselheiros externos, você pode fazer uma reunião a cada 2 meses, não precisa ser uma reunião todo mês. Então veja, se você tem num ano 6 reuniões que te ajudem a elaborar as estratégias da companhia, a implantar tudo isso, só pode ser positivo para a companhia. Então, o tempo é qualquer tempo que seja positivo para o fundador ou acionista. Então, quem, na verdade, tem que estar preparado é o fundador da empresa. Ele tem que ter atingido essa maturidade e falar, não, eu preciso de mais gente para me apoiar, eu quero crescer, e crescer também é trazer pessoas de fora com visões diferentes para que a empresa aí venha a decolar. Muito bacana. Perfeito, excelente. Giovana, e eu tô sabendo que dia 3 de dezembro tem um lançamento de um livro muito bacana com 30 super mulheres. Eu falo isso porque não estamos aqui falando levantando bandeira de Mulher Maravilha, não é nada disso, mas dizer que são mulheres que influenciam, que são inspiradoras e que têm sim contribuído e muito para o cenário empreendedor. E você é uma das coautoras desse livro. Fala um pouquinho pra gente do lançamento, é dia 3 de dezembro, né? Ah, sim. O livro, acho que tem aí na tela, inclusive, se vocês quiserem colocar a foto do livro. Esse livro vai ser lançado agora, no dia 3 de dezembro, na Livraria Cultura, a partir das 18h30. É um lançamento fantástico. Nós elaboramos esse trabalho, foram 30 mulheres inspiradoras. 30 mulheres incríveis, né? Incríveis. E aí cada uma delas conta a sua história, conta o que foi positivo na carreira, o que aprendeu, o que não faria de novo, dá super dicas aí. Então, eu convido todo mundo que puder, aí, todas as pessoas que estiverem nos assistindo, para estar nessa noite de autógrafo, no dia 3 de dezembro, Livraria Cultura, às 18h30, do Shopping Iguatemi, São Paulo. Iguatemi. E quem mais está com você em coautoria, Giovana? Olha, nós temos aí a Giovana Quadros, nós temos Tieco Aoki, nós temos Luiz Helena, Sônia Rez. Então, assim, são muitas mulheres bastante inspiradoras mesmo.
Se você quiser, então, diminuir a curva de aprendizado, né? Lumcat, uma outra grande amiga minha que está junto. Que bacana. Então, se você quiser dividir aí, diminuir a curva de aprendizado, aprender com quem já cresceu, já está ali, já tem uma história de sucesso, pode adquirir esse livro que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, vão amar e tem que participar também do lançamento para aproveitar ali a noite de autógrafos, não é isso, Giovana? Isso, estaremos lá autografando. Ai, que maravilha. Então, eu quero agradecer a sua presença, dizer que quem quiser entrar em contato com você podia dizer pra gente o teu site e o telefone, se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma coisa que queira falar com relação à governança corporativa? Sim, fico super à disposição. A minha empresa é a Donella / Partners, www.donelapartners.com.br ou www.donella.com.br. O nosso telefone é 4195 3135. E o meu e-mail é giovana@donella.com.br. Estou à disposição de todos vocês. Nossa, muito obrigada. Eu acredito que renderia mais um programa aí de sem dúvidas. Sem dúvida. Amei a sua participação, muito Giovana, obrigada, muito esclarecedora. Tabata? Eu que agradeço. E agora a gente vai falar um pouquinho com a Adriana, que está ali quietinha, né, Adriana? Verdade. Adriana Coitinho, da LAN Assessoria Contábil. A LAN que é especializada, então a gente vai agora para uma outra vertente do empreendedorismo. A LAN que é especializada em micro e pequenas empresas. É uma consultoria especializada em micro e pequenas empresas. É isso mesmo? Isso mesmo, Tabata. A gente trabalha com esse público direcionado para atendimento de micro e pequenas empresas. E nós realizamos desde o primeiro momento, que é a abertura dessa empresa, até todas as obrigações mensais que a empresa tem que prestar aí para o governo. Bacana. E eu tenho algumas perguntas que eu mesma gostaria de fazer para você e algumas pessoas que escreveram para nós. Quais são as principais dúvidas do micro e pequeno empreendedor? Quando chega para você, o que eles perguntam? O que eles querem saber? Que dúvidas eles querem tirar, Adriana? A principal dúvida é quanto ele vai pagar de imposto. Essa é a principal. É a principal, é referente à gestão tributária, né? Então, ele quer saber o quanto é a alíquota e o custo que ele vai ter com esse imposto. Então, a gente indica para esse empresário que ele faça desde o começo, do primeiro ponto, que seria a abertura da empresa, ele faça um planejamento para essa abertura. Então, ele realmente precisa saber quanto que ele vai pagar de imposto, que está relacionado diretamente à atividade que essa empresa presta. Então, além da carga tributária, algumas outras coisas que ele precisa se preocupar em relação a licenças, a alvará, se precisa de alguma gestão ambiental, licença de bombeiro. Então, a gente faz um planejamento junto com esse empresário para que ele identifique tudo que ele precisa saber antes de dar esse passo para fazer a abertura dessa empresa. A gente estava falando justamente sobre isso nos bastidores, né, Adriana? Sobre a importância de você planejar a abertura da empresa, porque muita gente vai procurar, já está vendendo, trabalhando até na informalidade, está pensando em abrir empresa ou já abriu, e aí que começa a pensar nas reais necessidades daquela empresa. Isso, aí ele sente a necessidade do mercado pressionando ele para ter documento, para ter algum órgão de fiscalização que vai até ele, e aí depois esse segundo passo é mais complicado do que se ele fizer antes esse planejamento. Então, vocês também prestam essa consultoria anterior à abertura da empresa? Isso. Ah, bem bacana. E uma outra pergunta que a gente tem é, todo mundo pode ser MEI? Como é que é isso? Qualquer pessoa pode ser MEI? Não, na verdade, o MEI ele tem uma lista específica de atividades que a pessoa pode ser MEI, que é o microempreendedor individual. Então, alguns sim, lá no portal do microempreendedor tem todas as atividades que a pessoa pode ser, é uma forma mais simples, né, de abertura de empresa, é uma empresa comum, como todas as outras, mas ele tem uma carga tributária bem menor e fixa, e aí o governo deu essas isenções para esse público, para os microempreendedores, mas não são todos. Eu recebo principalmente essa dúvida também. Muitos agora, em função da crise, perdem os empregos e aí eles querem ter uma atividade, ter uma renda. E aí vão em busca dessa atividade do microempreendedor. Mas, por exemplo, nutricionistas, representantes comerciais, eles não podem ser MEI. E aí teria as outras opções, né, para então, representação comercial não pode ser MEI e é um dos que te procuram com constância. Uhum. Tá, tem mais algum exemplo de quem não pode ser MEI e te procura muito? Então, as nutricionistas também não podem, fisioterapeutas não podem. Profissionais liberais não podem ser MEI.
Ah, bacana. E aí tem mais uma pergunta aqui para você. MEI precisa declarar imposto de renda? Essa é uma dúvida também. O MEI precisa declarar o imposto de renda, ele tem a obrigatoriedade de fazer essa declaração anualmente, de acordo com o faturamento do MEI. Então, ele tem que especificar todos os meses o que ele teve de receita, e aí, se ele teve alguma compra, alguma específica, ele também precisa declarar no imposto de renda. O que a gente costuma indicar para o MEI é que, além do imposto de renda do CNPJ, ele precisa também fazer o imposto de renda da pessoa física. Porque mesmo que ele não atinja o valor de rendimento para a pessoa física, ele tem bens, ele tem um veículo, ele tem um financiamento de um imóvel, que aí ele precisa declarar no seu imposto de renda também. E aí chega para você algum caso assim já explodindo, já que não declarou, para que vocês possam ali auxiliá-los e prestar essa consultoria? O MEI, ele não precisa ter, ele não é obrigado a ter contabilidade. Então, ele tem muitas dúvidas e ele não tem esse assessoramento. Essa pergunta que eu ia fazer. Porque a gente vê até no site, né, dizendo que o microempreendedor individual não precisa ter contador. Isso, ele não é obrigado a ter um escritório de contabilidade. Mas aí o que acontece? Então. Na prática, vamos falar aqui na prática, né? É verdade. Aí ele abre a empresa, ele mesmo vai no portal e abre a empresa. E aí é que começam as dúvidas. Eu preciso fazer um imposto de renda, não preciso? O que eu preciso declarar? Qual é o meu limite de faturamento? Eu tenho um limite fixo mensal ou é o meu limite anual que eu tenho que obedecer? As atividades e tudo mais. E como ele não tem uma contabilidade, ele fica pesquisando essas informações na internet. Muitas vezes ele encontra perguntas e respostas, né, de formas diferentes. Então, a gente faz esse assessoramento para o MEI para ele ter para quem se direcionar quando ele tiver dúvidas a respeito disso. Então, vocês também prestam consultorias para esses micro e pequenos empreendedores. Então, me diz uma coisa. MEI tem que emitir nota fiscal? É obrigatório emitir nota fiscal, Adriana? O MEI ele não é obrigado a emitir nota fiscal quando ele presta serviços ou quando ele vende para a pessoa física. Tá. Então, ele não é obrigado a emitir essa nota fiscal. Mas a gente indica para todos os MEIs que emitam, mesmo sem necessidade. Às vezes eles pensam que eles vão ter algum encargo adicional com isso. Então, ele respeitando o limite de faturamento de 60 mil no ano, ele não tem encargo adicional nenhum, somente o valor que ele paga mensal fixo do MEI. Por que a gente indica que ele emita essa nota fiscal? Porque ele serve como comprovação de renda futuramente. Então, se ele precisar abrir uma conta em banco, o banco pede a movimentação do seu faturamento. Então, ele tem como comprovar isso através das notas fiscais. Então, para um financiamento, todos os bancos pedem a nota fiscal como comprovação de renda. E a maioria dos MEIs não fazem, por não ser obrigados, e aí só sente a necessidade na hora que vai precisar procurar um banco. Então, é importante emitir nota fiscal, mesmo que não seja ali obrigatório. E aí, a minha pergunta para você também, Adriana, é a seguinte. Qual a diferença? Qual é o teto em que eu posso ser um microempreendedor individual e quando é que eu me torno uma ME? Qual que é o teto? Até quando eu posso ser MEI? Então, você pode ser MEI até o seu faturamento de 60 mil por ano. Por ano, anual, gente. Isso, de janeiro a dezembro. Então, se o mês você faturou 10, vai contando. Isso, você vai contando. Então, você pode faturar um pouco mais num mês, um pouco menos no outro. Então, a somatória desses valores de faturamento não pode ultrapassar as 60 mil no ano. Tá. E aí, existe também um controle que o MEI é obrigado a fazer. Como ele não tem registro dessas informações perante ao governo, ele precisa ter um formulário específico que está disponível no portal do empreendedor, que ele registra ali todo o seu faturamento mensal e todas as saídas, né? Todas as notas fiscais que forem o caso, e ele precisa guardar isso, porque numa possível fiscalização é esse documento que ele vai apresentar. Então, o MEI também pode sofrer algum tipo de fiscalização. Sim. Tá, importante. E a microempresa, qual é o teto para que ele possa ser ME? A microempresa é 720 mil no ano. Mas aí ela entra na caracterização do Simples, e aí o Simples tem as faixas, e aí ela pode ir evoluindo, né? De microempresa para pequeno porte. Essa transição é mais comum. No caso do MEI, é que ele fica com medo de passar de uma faixa para outra por causa dos impostos. Tá. Porque são aí muito diferentes, são muito mais diferentes. altos. Ele vai sair de uma carga que ele paga um valor fixo, mensal, em torno de R$46, e aí ele vai sofrer a tributação do Simples, que é um percentual em cima do faturamento dele.
Entendi. Então, muitos continuam ali, permanecem como MEIs, para que não tenham, então, que sofrer essa carga tributária maior. E o que você indica para uma pessoa que está querendo abrir ali, começar a trabalhar como MEI? Ele ainda está informal, ainda está trabalhando informalmente, ele quer se tornar um MEI. O que você diz, o que você pode dizer para incentivar essa pessoa a se formalizar? Quais são os benefícios dele se formalizar? Acho que a pergunta seria essa. Olha, o MEI é um programa que o governo deu de incentivo que é muito bacana, porque com valor mínimo de contribuição que essa pessoa paga de imposto, no caso, que é a partir de R$46, e ela está segura. Então, ela tem um CNPJ para poder trabalhar, ela tem os seus relatórios, ela pode emitir nota fiscal, que muitas empresas pedem nota fiscal, e aí ela está regularizada. E, além de tudo, ela contribui com o INSS dentro isso é desse importante valor. você falar, Adriana. E aí, por exemplo, ela tem um auxílio maternidade, se ela sofre um acidente de trabalho, ela está contribuindo para o INSS e contando o tempo de aposentadoria. Então o tempo que ela está contribuindo para o INSS dentro do MEI também vai contar para a sua aposentadoria. Também vai contar, e isso é muito importante, né? Porque geralmente os empresários se esquecem dessa parte. Focam tanto na empresa, e lá na frente é que ele vai perceber que não contribuiu e vai fazer falta lá na frente. Entendi. Então é importante por esse motivo também se formalizar. Gente, quero agradecer, Adriana, muito bacana a sua participação, muito esclarecedora. Eu Obrigada. tenho certeza que também rende outros programas para a gente conversar aqui e muito. Então eu queria que você deixasse os seus contatos, Adriana. Quem quiser falar com a Adriana Coutinho, que presta ali assessoria pela LAN, assessoria contábil, quais são os seus contatos? O nosso site é www.lancontabilidade.com.br. O nosso telefone é 11 4329 7885. Nós estamos aqui no ABC. Obrigada. Você está em Santo André mesmo? Santo André, isso. Que bacana. Então dá para te encontrar facinho aqui. Que legal. E, Adriana, queria te fazer uma pergunta. Você comentou aqui com a gente que participou, porque dia 25 de novembro a gente teve a rodada de negócios da Rede Mulheres que Decidem. A rodada de negócios que contou com o apoio do Sebrae, do Ciesp da Distrital Leste, e que a gente recebeu um feedback super positivo. As mulheres da rede conseguiram ali já, desde o local, já fazer negócios, saíram com muitas possibilidades e foi a primeira vez que a Rede Mulheres que Decidem em São Paulo promoveu uma rodada. Nós teremos próximas, então fique atenta. Se você ainda não faz parte da Rede Mulheres que Decidem, conheça o nosso grupo fechado no Facebook. Mulheres que Decidem. Vai lá, o grupo é fechado, a gente te aceita e vai ser um prazer ter você com a gente. Temos também a nossa fanpage, Mulheres que Decidem Oficial, e o nosso site mulheresquedecidem.com. Então a gente está esperando você na Rede Mulheres que Decidem. Conta pra gente um pouquinho, como é que foi, Adriana, a rodada? Você gostou? Como é que foi o ambiente? O que você achou da rodada de negócios? Foi muito legal, Tabata. Foi a minha primeira vez também. Foi a sua também? De participar de uma rodada de negócios. E, assim, conheci bastante gente, deu para conversar bastante, entender o que as outras pessoas faziam e perspectiva de negócios bem legais. Então, foi muito bom. É importante também dizer para você que nunca participou de uma rodada, quando você for participar de uma rodada de negócios, o que é uma rodada, né? Às vezes você tá aí em casa, você fala, tá legal, bacana, gostaria de participar, mas o que é isso? Então imagine você que tem ali o número de empreendedores numa mesa e ali você tem 1 minuto para falar do seu negócio, mas você precisa apresentar seu folder, seu cartão, você vai fazer a sua propaganda ali em 1 minuto para todos que estão na mesa. Tocou o sinal sonoro, você vai levantar, vai sentar na outra mesa e vai repetir, vai falar para todo mundo o que você faz, quais são os diferenciais da sua empresa, o que você oferece de repente de especial para essas pessoas que estão na rodada junto com você. Por exemplo, a gente fez na Rede Mulheres que Decidem, então você poderia dizer, olha, para você que é da Rede Mulheres que Decidem, só hoje, só até o final da semana, é tantos % de desconto. Então, bem bacana a oportunidade de você fazer networking, mas mais focado realmente em negócios. Então, é bem importante você participar dessas rodadas, mas o mais legal e que eu acho bacana a gente falar é que às vezes você tem muito claro o que você quer vender. Você vai ali e você fala do seu negócio. Então, olha, eu sou a Adriana, eu presto assessoria para micro e pequenas empresas, assessoria contábil, mas o que você compra? O que você consome? É bacana a gente falar disso também, não é? E foi uma das exigências da rodada, né? Além da gente apresentar o nosso trabalho, a gente falar também o que a gente poderia consumir das pessoas ali.
Bacana, porque daí sim se torna algo sustentável. Então você chega ali sabendo o que você quer vender, mas também o que você quer comprar. Porque aquele empreendedor que está ali também está oferecendo o seu produto ou serviço. Imagine você participar de uma rodada em que todo mundo só queira comprar, né? E aí, só queira vender. Só queira vender, como é que fica? Não, é importante você também ter muito claro o que você quer comprar, até porque pode ser uma oportunidade ali de descontos, uma oportunidade de um grande fornecedor, como a gente teve algumas empresas âncoras ali, distribuidoras, gráficas. Então foi uma oportunidade para você adquirir algo que você já utiliza na sua empresa com um preço mais aí acessível. Então participe, fique atenta que a gente tem outras rodadas de negócios e eu quero convidar vocês, vou falar mais um pouquinho lá no grupo, então você vai ter que ir no grupo, na Rede Mulheres que Decidem, para saber um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria te convidar para o dia 16 de dezembro. 16 de dezembro a gente está fazendo uma confraternização com as mulheres que decidem de Campinas e olha, quem esteve com a gente no último encontro sabe que foi especial. A gente teve a presença ali de gestores do Banco da Mulher, pessoal da Câmara do Comércio de Campinas, a gente teve ali a presença do pessoal da Secretaria do Emprego e Renda, da Prefeitura de Campinas e foi bem especial. Então espero vocês dia 16, já anota aí na agenda, né? Save the date aí, guarda essa data, 16 de dezembro, porque a gente tem muita coisa em dezembro, festa, já começa a agendar. E lá no grupo eu vou contar para você local, horário, tudo direitinho, espero vocês. Então quero agradecer vocês mais uma vez. Amei o nosso bate-papo, eu acho que foi super esclarecedor. E eu queria te fazer uma pergunta, olha eu com a Donella. Tô aproveitando, Giovana, a sua presença. A última pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte. Uma pessoa que está começando, uma pequena empresa, ela já pode aplicar a governança? Sem dúvida. Já pode nascer com o DNA da empresa. A partir do momento que a pessoa já está idealizando, né? A Rede Mulheres que Decidem é fantástica com relação a isso. Nós temos vários negócios nascendo, se compilando, um número grande de mulheres que estão aí lutando para abrir a sua empresa. Nesse momento que você está idealizando o seu negócio, você já pode começar a pensar numa boa governança corporativa. Então, se instruir, ver como funciona, liga lá para mim, não tem problema nenhum, a gente bate um papo e você já vai começando a montar o futuro da sua companhia, as estratégias dela começar com boas práticas de governança. Então já cresce com base. Já cresce com base. Ai, bacana, amei. Muito obrigada, então, obrigada, gente. eu. Quero agradecer você que está aí assistindo a gente até agora e lembre-se, já 4 de dezembro eu espero vocês lá no Marketplace, no lançamento do livro Coaching para Mulheres e mais do que isso, para você participar do nosso coquetel de lançamento da editora Mulheres que Decidem, que não é uma editora qualquer, porque nasceu com a gente da rede, tem uma missão de dar voz para mulheres autoras, porque se você entrar na livraria, você vai ver que um grande número de livros, de best-sellers, são escritos por homens, eles têm um pouco mais de visibilidade, então a gente tem a missão de resgatar isso, de fazer com que mais autoras cheguem a best-seller, essa é a nossa missão, dar voz a mulheres para que a mensagem delas chegue mais longe. Então a gente é a primeira editora do Brasil voltada para mulheres, voltada para autoras. Então vem com a gente participar desse lançamento, eu espero você, os homens também participem, são super bem-vindos, né? A gente quer mais e mais essa participação, como a Giovana trouxe aqui pra gente muito bem, né? Para que a gente possa equilibrar isso tudo e crescer muito mais. Então eu quero agradecer você, mulher que decide, que assistiu esse programa até agora, e a gente tem um encontro marcado segunda-feira que vem aqui na Up TV. Então, daqui a pouquinho esse programa vai estar no YouTube. Se você tem uma amiga que não assistiu, então convida ela, mostra, sobe lá no canal uptv.com.br, você entra no canal do YouTube UPTV para que você possa assistir com a gente o programa Mulheres que Decidem. E se você quiser participar aqui com a gente, você fala assim, Tabata, eu quero fazer as perguntas ao vivo, eu quero saber como é que é isso, nunca participei, quero fazer as perguntas ao vivo, então você pode. Manda um e-mail para mulheresquedecidemnatv@gmail.com, ou se você quiser também fazer como algumas fizeram aqui com a gente hoje, mandar a sua pergunta, e ela pode ser em forma de vídeo ou pode ser escrita, não tem problema, você pode mandar um e-mail ou vídeo de até 1 minuto fazendo qual é a sua pergunta, a gente vai responder aqui, a gente vai trazer as pessoas que podem responder aqui, os especialistas, para que você tire todas as suas dúvidas e a sua empresa cresça aí com o nosso apoio e que você cada vez mais decole, é isso que a gente quer, mulheres que decidem, crescendo cada vez mais, então vem com a gente para essa rede, a rede que mais cresce no Brasil. Obrigada e até segunda que vem.